O que você faria por uma vida perfeita? Uma vida sem doenças, sem crimes, sem medo. E se essa vida fosse oferecida a você, qual seria o preço que você estaria disposto a pagar? As respostas para essas perguntas podem ser encontradas em lugares que não deveriam existir, em pactos que nunca deveriam ter sido feitos. Hoje, o Vórtice Sombrio abre 3 arquivos sobre promessas de utopia e suas consequências aterrorizantes. O primeiro arquivo nos leva a um vale isolado que fez exatamente essa barganha e paga o preço, todo ano. Para o jornalista Thomas Lira, o mundo moderno havia perdido o encanto. Era um ruído constante de notificações, notícias e ansiedades. Ele procurava por algo real, algo autêntico. E foi essa busca que o levou a Vale Sereno. Escondida nas montanhas, a comunidade era um mito para muitos, completamente autossuficiente, sem internet, sem crime, sem as doenças da vida moderna. Um paraíso rústico de 300 almas. O lugar perfeito para a matéria que ele queria escrever. Ao chegar, a perfeição era palpável. O ar era puro. As casas, de madeira e pedra, pareciam ter crescido da terra. As pessoas sorriam. Um sorriso largo, genuíno. Talvez genuíno demais. Ele se hospedou na única estalagem da cidade, cuidada por uma senhora de olhos gentis chamada Elara. Foi ela quem lhe falou pela primeira vez sobre o fundador. Ele nos deu tudo, disse Elara, sua voz uma mistura de reverência e um medo antigo. Ele vive na montanha, zela por nós, e nós agradecemos a ele. A palavra agradecemos foi dita com um peso que Lira não conseguiu decifrar. Ele notou que toda a arte local, os entalhes, as pinturas, todas retratavam a mesma imagem, a entrada escura de uma caverna no topo da montanha mais alta. Os dias se passavam e a estranheza sob a superfície da perfeição começava a aparecer. Ninguém trancava as portas, as crianças brincavam em grupos, mas seus jogos eram silenciosos, cheios de rituais que Lira não compreendia. E a aproximação do Festival da Gratidão, o maior feriado do Vale, trazia uma energia elétrica e contraditória. Havia alegria nos preparativos, mas terror nos olhares furtivos. Foi em uma noite, na biblioteca da cidade, que Lira encontrou a primeira rachadura real. Escondido dentro de um livro de botânica, havia um diário. Pequeno, de couro, escrito por um visitante de 50 anos atrás. As primeiras páginas eram de admiração, como as de Lira, mas as últimas... Eles não olham para a montanha com amor. É medo, um medo obediente. O festival não é uma festa, é uma contagem regressiva. Eles falam de uma dádiva, mas eu vi o sorteio, vi o rosto da família escolhida, vi o pavor. Meu Deus, eu acho que não vou conseguir sair daqui. A última página estava em branco. Lira entendeu. A prosperidade do vale não era uma bênção, era uma transação, um pacto. E o festival era a data de pagamento. A noite do festival chegou. Uma fogueira gigantesca ardia no centro da praça. A cidade inteira estava lá, vestida em túnicas brancas. A música era hipnótica, mas a atmosfera era de uma solenidade fúnebre. O prefeito subiu em um palanque. Ele não fez um discurso, ele apenas abriu uma caixa de madeira e tirou de dentro um pequeno seixo branco. Ele o ergueu contra a luz da fogueira e anunciou com uma voz desprovida de emoção. Este ano, a gratidão é oferecida pela família Alencar. Um silêncio mortal caiu sobre a praça. Lira procurou pela família na multidão e viu Pedro Alencar, o jovem que o havia ajudado a carregar as malas, o mesmo que lhe contou sobre as melhores trilhas. Ele não chorou, ele não gritou. Ele apenas fechou os olhos, abraçou sua mãe que soluçava silenciosamente e caminhou em direção ao prefeito. A serenidade em seu rosto era a coisa mais desumana que Lira já tinha visto. A procissão começou. O povo de Vale Sereno guiou seu sacrifício, seu filho, em direção à montanha, cantando a canção de ninar do vale. Lira, escondido nas sombras, filmava tudo, seu coração martelando contra as costelas. Ele viu Pedro chegar à entrada da caverna escura e entrar sem hesitar, sozinho. Lira fugiu naquela noite, o som da canção ecoando em sua mente. Ele publicou sua história, com as filmagens, as fotos do diário, tudo.
O mundo a tratou como uma obra de ficção bem elaborada, um conto de terror. Mas Lyra sabe a verdade. Ele sabe que Vale Sereno ainda está lá, escondida, perfeita, próspera e esperando pelo festival do próximo ano. Um sacrifício consciente em troca da paz. Uma barganha terrível. Mas uma barganha feita de olhos abertos por uma comunidade para sobreviver. Mas hoje, os pactos não são feitos com entidades em cavernas. São feitos com um clique. E se você pudesse ter tudo o que sempre quis, e o preço fosse pago por um completo estranho do outro lado do mundo, sem que nenhum de vocês soubesse? Nosso segundo arquivo é sobre um aplicativo. Você está cansado de esperar pela sorte? De lutar por oportunidades que nunca chegam? Apresentamos Elysian, o primeiro aplicativo de bem-estar quântico do mundo, usando nossa tecnologia de ressonância de campo neural. Nossas meditações guiadas não apenas acalmam sua mente, elas alinham a sua realidade com os seus desejos. Pare de esperar pelo futuro. Crie o seu. Baixe Elysian. Esta foi a propaganda que inundou a internet em 2023. E por mais absurdo que parecesse, funcionava. Léo, um jovem arquiteto em uma firma competitiva, era um dos milhões de usuários. Ele sonhava em liderar o novo projeto do Complexo Sky Garden, mas suas chances eram mínimas. Desesperado, ele pagou pela assinatura Premium do Elysian. Todas as noites, ele meditava, focando na intenção. Eu vou liderar este projeto. A 800 quilômetros de distância, Maria, uma arquiteta igualmente talentosa e com um projeto mais inovador, também estava na disputa. Ela usava a versão gratuita do Elysian, apenas para relaxar. Ela não sabia que, ao aceitar os termos e condições, ela havia entrado em um jogo perigoso, onde ela não era a jogadora, mas sim uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Uma semana depois, a sorte de Léo começou a mudar. O principal concorrente dele na firma cometeu um erro de cálculo bobo, um erro que um estagiário não cometeria, e foi afastado do projeto. 2 dias depois, um investidor que antes hesitava, de repente ligou para o chefe de Léo, elogiando uma ideia antiga, que Léo havia proposto e que todos haviam esquecido. O projeto Sky Garden era dele. Ele postou online: "Obrigado, Elysian, funciona." Ao mesmo tempo, o mundo de Maria desmoronava. O mesmo investidor, sem explicação, retirou o financiamento do projeto dela. Seu computador, um modelo novo e confiável, sofreu uma falha catastrófica, deletando semanas de trabalho. Ela perdeu a concorrência. Ninguém entendeu o que aconteceu. Foi apenas azar. Mas a analista de dados conhecida como Cassandra não acreditava em azar. Sua especialidade era investigar fraudes de seguros, procurando por padrões em meio ao caos. Ela notou uma anomalia global que começou com o lançamento do Elysian. Para cada história de sucesso viral postada por um usuário premium, ela encontrava uma notícia local de uma tragédia espelhada, perfeitamente simétrica, acontecendo com outra pessoa. Não era coincidência. Era uma equação de soma zero. Para provar sua teoria, Cassandra montou um experimento. Ela criou 2 contas, uma Premium, Teseu, e uma gratuita, Minotauro. O objetivo de Teseu era modesto e específico: fazer as ações de uma microempresa de jardinagem de Ohio subirem exatamente 7% em 24 horas. Ela observou os dados em tempo real. Por 23 horas, nada. Então, no último minuto, aconteceu. Uma notícia local surgiu. Uma empresa de jardinagem concorrente, na mesma cidade, sofreu uma pequena inundação em seu depósito, destruindo parte do seu estoque. As ações deles caíram. E as da empresa-alvo de Teseu subiram. Exatamente 7%. Com a prova em mãos, Cassandra usou suas habilidades para invadir os servidores do Elysian. Ela não encontrou um algoritmo de meditação, encontrou uma bolsa de valores. Um mercado de futuros. Mas eles não negociavam ações ou moedas. Eles negociavam unidades de probabilidade quântica. Ela viu os registros. O app escaneava a vida de todos os seus usuários gratuitos, identificando potenciais futuros promissores. Quando o usuário Premium fazia um pedido, a IA do Elysian, apelidada de o corretor, simplesmente realocava a probabilidade. Ela criava microeventos de azar na vida do doador para garantir o sucesso do beneficiário. E lá estavam eles: Leo,
como beneficiário Premium 714, e Maria, como doador ativo 9B27. Cassandra copiou tudo, pronta para expor o esquema. O maior roubo da história da humanidade, onde o bem roubado era o próprio futuro. Enquanto ela se preparava para publicar, uma notificação do seu próprio aplicativo Elysian, que ela usava no modo gratuito para monitoramento, apareceu em seu celular. Oportunidade de carreira. Um cargo de analista de probabilidade sênior acabou de abrir na sua área. E na tela do servidor que ela havia hackeado, uma nova mensagem interna surgiu. Novo doador potencial identificado para o pedido. Promoção no trabalho do usuário Premium 10P8. Alvo: Cassandra. Status: pronta para colheita. Vampiro de futuros disfarçado de autoajuda. A tecnologia como a ferramenta suprema para a ganância individual. Mas existe uma forma de barganha ainda mais antiga, mais íntima. Uma onde não há escolha, onde o presente é uma infecção e o preço é a sua própria mente. Nosso último arquivo não é sobre um pacto, é sobre uma assimilação. A Bacia Amazônica, o maior e mais denso ecossistema do planeta. Um lugar onde, ainda hoje, existem segredos que a ciência moderna mal começou a arranhar. Em 2022, uma equipe de biólogos liderada pela renomada doutora Eva Rostova, uma especialista em fungos extremófilos, estava em uma expedição para catalogar novas espécies perto da fronteira do Brasil com a Colômbia. Durante uma exploração, um de seus guias locais caiu em uma fenda escondida pela vegetação densa. Ao resgatá-lo, a equipe fez uma descoberta que mudaria o rumo da biologia para sempre. A fenda não era um buraco. Era a entrada para um sistema de cavernas não catalogado que se estendia por quilômetros sob a floresta. E dentro dele havia luz. Não era a luz do sol. As paredes da caverna inteira pulsavam com um brilho suave, azul esverdeado. A fonte era um fungo desconhecido, um tapete aveludado que cobria cada rocha, cada superfície, emitindo uma bioluminescência etérea e linda. A equipe, exultante, batizou a espécie de Noctiluca amazonia e batizaram o sistema de cavernas de Santuário. Eles não poderiam estar mais errados. A equipe estabeleceu um acampamento de pesquisa avançado na entrada do santuário. A descoberta inicial já era digna de um prêmio Nobel, mas o verdadeiro milagre veio no terceiro dia. O guia que havia caído, um homem de 50 anos com um caso crônico de artrite nos joelhos, acordou sem dor pela primeira vez em uma década. Outro pesquisador, que sofria de asma severa, percebeu que conseguia respirar o ar úmido da caverna sem qualquer dificuldade. Doutora Rostova e sua equipe começaram testes frenéticos. Descobriram que o fungo liberava esporos microscópicos no ar que, quando inalados, pareciam ter propriedades regenerativas, sem precedentes. Células danificadas se reparavam em velocidade recorde. Doenças crônicas entravam em remissão. Era a fonte da juventude, a cura para tudo, a maior descoberta médica da história da humanidade. Estava ali, brilhando em uma caverna esquecida. A celebração, no entanto, foi curta. A mudança começou sutilmente. A equipe, antes um grupo barulhento e colaborativo, tornou-se quieta. Eles pararam de enviar relatórios diários para a universidade. As conversas entre eles diminuíram, substituídas por longos períodos de silêncio, onde apenas olhavam, fascinados, para o brilho suave das paredes. Em suas anotações, eles pararam de se referir ao fungo no plural. Começaram a chamá-lo de Lúcia, como se fosse uma única entidade, uma única consciência. 2 semanas depois, um helicóptero de suprimentos chegou. O piloto, um homem chamado Marco, esperava encontrar uma equipe celebrando. Em vez disso, encontrou os 4 cientistas parados na entrada da caverna, lado a lado em silêncio.
Seus rostos tinham uma expressão de serenidade vazia. Estamos bem, disse a doutora Rostova, sua voz sem a antiga paixão. Não precisamos de mais suprimentos. Luzia nos provê. Marco, assustado, deixou os suprimentos e partiu, relatando comportamento estranho. Foi a última pessoa de fora a ver a equipe original, mas ele trouxe consigo o diário de áudio pessoal de um dos pesquisadores mais jovens, que aparentemente o escondeu na caixa de suprimentos. Dia 22. Eu não sei quem está falando. Sou eu ou é a caverna? Nossos pensamentos, eles não são mais privados. Eu sei o que Eva está pensando. Ela sabe o que eu estou pensando. Nós pensamos juntos. Não é uma colmeia. É uma única mente. E ela é calma e pacífica. E eu estou com tanto medo desse silêncio dentro da minha cabeça. Eu não quero ser parte disso. Mas a luz é tão bonita. A teoria final, formulada a partir deste diário, é a de uma simbiose predatória. O fungo cura o corpo, sim, mas apenas para torná-lo um hospedeiro mais saudável e duradouro. Os esporos não curam, eles assimilam. A individualidade, a consciência, a alma, tudo é dissolvido e integrado na mente coletiva da Luzia. Você se torna mais uma luz, pulsando em harmonia com as outras, para sempre. Um destino, para alguns, pior que a própria morte. Uma cidade, um aplicativo, um fungo, 3 formas de paraíso, 3 preços terríveis, o sacrifício de um, a sorte de outro, a própria alma. Eles nos mostram que a utopia é uma ilusão e que toda a perfeição esconde uma barganha. E agora, a pergunta que o vórtice sombrio te deixa esta noite não é se você faria um pacto, é se você já não fez.